Em destaque no Panorama CBN, governo suspende transmissões ao vivo no Discord após morte de menina no Mato Grosso do Sul. Ministros do STF mandam juízes de 7 tribunais devolverem pagamentos exorbitantes. Campanha de Flávio Bolsonaro admite informação errada sobre pós-graduação em sites oficiais. Grupos de mídia americanos processam Donald Trump por venda de publicações do presidente nas redes sociais. Primeiro eclipse solar total do século mobiliza parte da Europa. Olá para você que está aqui comigo, eu sou o Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de quarta-feira, 12 de agosto de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. A Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, determinou nesta quarta-feira a suspensão das transmissões ao vivo no aplicativo Discord em todo o Brasil. É uma ferramenta que é muito usada por jogadores online. A medida dá 3 dias úteis para a empresa cumprir a ordem e desligar a ferramenta de vídeo. Não significa que o aplicativo vai ser bloqueado, porque o uso de mensagens de texto e áudio continua liberado. O foco da fiscalização é a ferramenta chamada Go Live, usada para transmissões ao vivo em salas fechadas. A agência reguladora, que é vinculada ao Ministério da Justiça, tomou a decisão depois de concluir que o Discord não tem mecanismos eficientes para moderar vídeos em tempo real ou proteger crianças e adolescentes contra graves violações de direitos. A ANPD aponta que o Discord não consegue analisar o conteúdo das transmissões enquanto elas acontecem e depende de denúncias dos próprios usuários. Toda essa ação faz parte do processo de fiscalização instaurado pela agência na última sexta-feira e acontece também depois da ANPD receber informações da própria empresa na segunda e se reunir com representantes legais do Discord nessa terça. A Advocacia Geral da União também informou na terça que recebeu do Discord uma proposta com medidas para reforçar a proteção de usuários na plataforma. O monitoramento da ANPD já acontecia desde o ano passado, mas ganhou força na última semana. A primeira-dama, Janja da Silva, chegou a defender publicamente a retirada da plataforma do ar, depois que uma menina de 13 anos de Naviraí, Mato Grosso do Sul, foi induzida por um grupo de adolescentes a cometer suicídio durante uma transmissão ao vivo. Em nota, o Discord declarou que recebeu a determinação da agência e está analisando o documento. A empresa afirmou que a avaliação do órgão do governo não reflete os investimentos feitos em segurança e que não tolera grupos ou indivíduos que promovem ou incentivam a violência. O Discord disse que investigou rapidamente e removeu o servidor criado na plataforma, acessível somente por convite, envolvido nesse caso. Além disso, a investigação encontrou evidências de que a atividade criminosa foi coordenada em outras plataformas antes da criação do servidor no Discord e continuou nessas plataformas depois dos indivíduos envolvidos terem sido banidos do Discord. E ministros do Supremo Tribunal Federal determinaram que os tribunais de justiça de 6 estados e do Distrito Federal bloqueiem o pagamento de benefícios extras a juízes. Em alguns casos, as quantias ultrapassaram 3 milhões de reais. Os pagamentos desrespeitam uma regra do próprio STF, que limitou o valor máximo dessas verbas em 70% do salário dos magistrados. A ordem atinge os tribunais de justiça de Goiás, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia e do Distrito Federal. Eles vão ter que suspender repasses acima do teto e cobrar a devolução imediata do dinheiro. Os números mostram a dimensão dos valores. No Maranhão, um único juiz aposentado tinha mais de 3 milhões de reais para receber e mais de 300 magistrados ganharam acima de 100 mil reais na folha de abril. No Distrito Federal, uma magistrada recebeu 490 mil reais em maio. Já em Rondônia, 9 em cada 10 juízes receberam mais de 100 mil reais no mês de abril. Os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes destacaram que os documentos enviados pelos próprios tribunais comprovam o descumprimento das regras fixadas pelo STF. O conselheiro do Observatório Social de Brasília, Welder Lima, avalia que houve uma clara desobediência ao Supremo.
A decisão anterior do Supremo, ela já tinha sido bastante permissiva, né? E ainda assim, os tribunais não contentes, porque sabemos que provocou enorme descontentamento entre a classe dos magistrados, né? E seguem descumprindo a decisão que, ao nosso ver, já tinha sido assim, bastante favorável, né, aos magistrados que recebem essas verbas acima do teto. Depois do alerta, o STF notificou o Corregedor Nacional de Justiça, Mauro Campbell, para fiscalizar o cumprimento do bloqueio. Ele também vai apurar a responsabilidade administrativa e disciplinar dos presidentes de cada tribunal envolvido. No último episódio, eu te contei do juiz de Minas Gerais que foi afastado do cargo depois de ser flagrado numa audiência virtual, bebendo vinho e fumando. Pois bem, agora foram atrás do passado dele. E em 2020, quando atuava na 4ª Vara Criminal de Belo Horizonte, Milton Lívio Lemos Salles foi até o prédio de uma desembargadora para questionar uma nota baixa que ele recebeu em um processo de promoção por merecimento. Na ocasião, o porteiro do prédio disse que o juiz carregava uma lata de cerveja, tinha cheiro de álcool e caminhava de forma cambaleante. Por causa desse episódio, o órgão especial do tribunal aplicou uma pena de advertência ao juiz em julho de 2022. Milton também é alvo de um pedido de medida protetiva feito pela própria companheira por violência doméstica. Ela relata que o magistrado fez ameaças sobre a permanência dela no emprego de assessora parlamentar, fez ofensas à mãe dela e invadiu a casa da sogra sem autorização. Não há relatos de agressão física. A vítima registrou o caso em uma delegacia de Belo Horizonte em abril deste ano. Como o investigado é membro da magistratura, a apuração depende de autorização do Superior Tribunal de Justiça. E com tudo isso e mais o afastamento agora, Milton Lívio vai continuar recebendo o salário regular de mais de R$83 mil. O pagamento mantido durante investigações é garantido pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Na economia, depois do tombo de terça-feira, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu levemente, 0,23%, aos 167.491 pontos. O dólar comercial subiu 0,36%, cotado a R$ 5,17. O euro vale R$ 5,96, com alta de 0,19%. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, registrou um lucro de R$ 9 bilhões e 200 milhões no primeiro semestre desse ano. O valor representa uma alta de 25% em comparação com o mesmo período do ano passado. O total de aprovações de crédito ultrapassou 110 bilhões de reais, impulsionado principalmente pelo setor de infraestrutura, que cresceu 91%. O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, destacou a saúde financeira da instituição e lembrou que os recursos do banco público voltam para o fomento da economia e para o pagamento de dividendos ao governo. Na página de eleições, o portal G1 revelou uma informação errada publicada nos perfis oficiais do senador Flávio Bolsonaro, no site do Senado e na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Os textos afirmam que ele fez pós-graduação em Ciências Políticas na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Só que a universidade informou ao G1 que não tem nenhum registro de aluno no nome dele. A constatação foi confirmada pelo Sistema Integrado de Gestão Acadêmica da instituição, o SIGA, que registra todos os dados desde 2001. A UFRJ confirmou apenas a passagem do irmão dele, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que se formou em Direito. O professor Walter Duarte, que coordenou o Departamento de Ciência Política da UFRJ entre 2004 e 2009, garantiu que o senador nunca fez o curso por lá, nem nos anos 2000, nem depois, durante a presidência de Jair Bolsonaro. A informação incorreta constava também na Wikipédia até essa quarta-feira, quando foi tirada do ar, e no perfil do LinkedIn do senador, que acabou desativado. Em julho desse ano, a própria assessoria de Flávio Bolsonaro já tinha enviado uma nota biográfica à imprensa, trazendo essa mesma formação na UFRJ. Procurada pelo G1, a equipe da campanha do candidato à presidência afirmou que essas menções são erros ou equívocos e que o conteúdo pode ter sido copiado da internet. A assessoria enviou diplomas digitalizados que comprovam que Flávio Bolsonaro é graduado em Direito pela Universidade Cândido Mendes, pós-graduado em Políticas Públicas pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, o IUPERJ, e tem MBA em Empreendedorismo pela FGV. A equipe do senador não enviou documentos que comprovem a especialização em ciências políticas e disse que já pediu correções na internet. Em São Paulo, o pré-candidato do PT ao governo, Fernando Haddad,
denunciou que um motorista da equipe dele foi seguido e abordado por policiais militares armados com fuzis. O episódio aconteceu na noite dessa terça-feira, logo depois de o ex-ministro ser deixado em casa. O motorista disse a Haddad que o carro foi acompanhado pela viatura por cerca de 40 minutos depois disso. E assustado, o motorista parou em frente a um hotel. O advogado do candidato, Hélio Silveira, disse à reportagem da CBN que os agentes se aproximaram e mandaram o trabalhador vazar do local. Haddad afirmou que estranhou a conduta. E esperar que, se Deus quiser, não seja nada de importante. Mas, enfim, não é um procedimento habitual, né? Eu convivo com... O bairro onde eu moro é muito bem guardado, patrulhado, tenho boa relação com todos ali, nunca tive nenhum tipo de problema. Espero não continuar não tendo nenhum tipo de problema, mas eu não posso deixar de reportar o que aconteceu, porque é um cidadão, como qualquer um de vocês, que tem seus direitos e que não pode se sentir inseguro na sua cidade. A defesa de Fernando Haddad vai acionar a Procuradoria-Geral do Estado e a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para pedir esclarecimentos e checar se existe alguma investigação em andamento. A Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que determinou a identificação da equipe da PM para apurar o caso e diz que o próprio secretário ligou para Haddad para pedir detalhes e garantir que qualquer desvio de conduta vai ser apurado. Na Colômbia, a prefeitura de Cali reduziu o balanço local de mortos pelo terremoto de segunda-feira de 95 para 74. Com essa revisão, o total de mortos no país caiu de 254 para 233. Mais de 3.000 pessoas continuam desaparecidas e 1.600 edifícios desabaram ou tiveram danos severos. As buscas por sobreviventes chegaram ao terceiro dia em meio a tremores secundários. Na terça-feira à noite, socorristas e voluntários resgataram uma mulher de 32 anos que passou cerca de 36 horas debaixo dos escombros de um hotel na cidade de Pereira. Daniela Largo Sanches foi retirada em uma maca sob aplausos de parentes e equipes de resgate. O presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, comemorou o resgate nas redes sociais e afirmou que as equipes e cães farejadores seguem trabalhando dia e noite. Antes dela, uma mulher e um bebê de 6 meses foram resgatados com vida no sul de Cali. O governo declarou estado de calamidade pública por 12 meses nos 14 estados afetados pelo abalo, considerado o mais forte do século no país. Em Pereira e Cali, as cidades mais afetadas, famílias dormem em parques por medo de tremores secundários. Na Itália, cerca de 700 voos foram cancelados no aeroporto de Catânia por causa da erupção do vulcão Monte Etna. O terminal vai ficar fechado pelo menos até quinta-feira, no auge do verão europeu. A liberação do espaço aéreo depende do fim da nuvem de fumaça. As imagens da lava descendo pelas encostas também estão atraindo multidões de turistas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, vai deixar o cargo no fim deste mês. Trump explicou que a saída ocorre para a assessora passar mais tempo com os 2 filhos pequenos. Ela vai passar a atuar como conselheira externa do governo e no Partido Republicano. Numa rede social, Trump disse que Leavitt era uma das assessoras de maior confiança. Minutos depois, ela agradeceu ao presidente pela oportunidade e confirmou o motivo da saída. Novas informações revelam o motivo daquela operação secreta que trocou o avião do presidente dos Estados Unidos na volta de uma viagem à Turquia no mês passado. Segundo a rede de TV CNN Internacional, a inteligência americana descobriu uma ameaça de ataque com um míssil contra o avião Air Force One. Fontes do governo disseram que a CIA detectou que o Irã sabia o paradeiro de Donald Trump. Por segurança, o serviço secreto colocou o presidente dentro de um caminhão de entregas de comida para transferir o presidente até um avião militar menor. Trump confirmou a missão e disse que seguiu ordens militares. Reportagens do jornal The New York Times e da rede CBS News detalham que o avião principal seguiu o voo com jornalistas e altos funcionários para servir como isca. O secretário de Estado americano Marco Rubio e o secretário do Tesouro Scott Bessent também continuaram na primeira aeronave para garantir a linha de sucessão presidencial se houvesse um ataque. 2 grupos de mídia dos Estados Unidos processaram o presidente Donald Trump pelo serviço de fornecer com antecedência para bancos, corretoras e empresas suas postagens nas redes sociais mediante pagamento.
A ação foi apresentada na Justiça de Nova York pelo site The Intercept e pela Freedom of the Press Foundation. Os veículos afirmam que o esquema de cobrança criado pelo presidente é inconstitucional e corrupto. Como as publicações de Trump sobre tarifas, restrições comerciais e reuniões movimentam os mercados globais, o acesso antecipado dá vantagem aos assinantes. E a Organização Mundial da Saúde alertou nesta quarta-feira que as recentes mudanças na vacinação infantil nos Estados Unidos contrariam décadas de evidências científicas. Na segunda-feira, o presidente Trump assinou uma ordem para revisar a exigência de vacinas nas escolas e reiterando os apelos para que a vacina contra sarampo, cachumba e rubéola seja administrada em doses separadas e não em dose única, que é a chamada tríplice viral. O secretário de Saúde dos Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., fundou um grupo anti-vacina e há muito tempo promove uma ligação comprovadamente falsa entre a vacina tríplice viral e o autismo. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, criticou a influência política no tema e reforçou que as vacinas são seguras e não causam autismo. O alerta acontece enquanto os americanos enfrentam o pior surto de sarampo desde 1991, com mais de 2.000 infecções confirmadas neste ano. O país corre o risco de perder o status de território livre da doença. Lembrando, para quem está em São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo, que a vacinação contra o sarampo está em andamento para pessoas de 6 meses a 59 anos de idade. Eu já tomei a minha essa semana. E o atacante da seleção argentina Lionel Messi publicou uma carta de despedida para o pai, Jorge Messi, que morreu aos 68 anos no último sábado. O jogador contou que o pai acompanhou a trajetória dele desde o começo do futebol e revelou que tentou ir longe na Copa do Mundo para dar tempo de o pai ver uma partida. O pai dele foi internado um pouco antes do começo do torneio. Grandes nomes do futebol prestaram apoio. O atacante Cristiano Ronaldo e o camisa 10 do Santos, Neymar, deixaram mensagens de força para o argentino nas redes sociais. No último episódio eu te contei do atacante Memphis Depay, que não vai ter o contrato renovado pelo Corinthians. E a dívida do clube com o atacante holandês pode saltar dos atuais 77 milhões de reais para cerca de 180 milhões. Segundo a apuração do portal GE, a equipe do atleta planeja cobrar na justiça o valor integral do contrato que foi negociado, mas não chegou a ser assinado pelo presidente do clube, Osmar Stabile. A quantia pedida é de 20 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 103 milhões de reais. A defesa do jogador argumenta que havia um acordo de boa-fé, respaldado por troca de e-mails, minutas contratuais para renovação por mais 2 temporadas e a própria viagem de Depay ao Brasil para exames médicos. Inicialmente, o atleta tinha aceitado fixar a dívida anterior em 42 milhões de reais, sem juros, mas, diante do recuo do clube na assinatura, ele passou a cobrar 77 milhões de reais por premiações atrasadas e encargos. Na terça à noite, depois do anúncio de que o contrato não seria renovado, Depay desabafou, dizendo que sempre respeitou o clube ao longo de todo o processo e que não vai deixar esse comportamento que ele chamou de inaceitável sem sanção. E antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Tem participação por áudio. Oi, Leandro. Aqui quem fala é Arthur Demari, aqui de Canoas, no Rio Grande do Sul. Tenho 16 anos. Ouço aí o Panorama, eu sou deficiente visual, eu ouço aí o Panorama todos os dias, por indicação da minha mãe, que ouve desde a época da pandemia o Panorama e aí passou de mãe para filho, né? Bom, e aí agora que o Depay não renovou com o Corinthians, aí perdemos a piada, né? Corinthians tinha que rezar em nome Depay, do Filho do Espírito Santo também, agora nem isso ele vai poder fazer. Olha aí, tô sentindo que eu tô criando monstros entre os ouvintes do Panorama, mas foi boa, Arthur, gostei. E obrigado, não só a você, mas também a sua mãe, pela indicação do Panorama. Ele que mandou esse áudio pelo meu Instagram. Na caixinha de comentários do Spotify, a Carolina Brant, que é de Porto Alegre, falou que está se atualizando no Panorama, porque ela ouve todos os dias, mas foi hospitalizada e operada na sexta-feira
Então ela escreveu arrasada, mas acho que é atrasada. E debilitada. Parabéns pelo programa, sou fã, obrigado Carolina, uma ótima recuperação aí pra você, espero que esteja tudo bem. E o Erval Bonet Jr., que no Spotify também escreveu apenas parabéns. Muito obrigado, Erval, ele é do Rio de Janeiro, capital. E se você acompanha o Panorama e gosta do nosso trabalho, tira 10 segundinhos aí no Spotify, clica nos 3 pontinhos, vai em avaliar e dá 5 estrelas pro podcast. Luz do sol, que a folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Muita gente ficou olhando para o céu nesta quarta-feira. Moradores de diferentes partes do hemisfério norte acompanharam o primeiro eclipse solar total do século. O último foi em 1999. O fenômeno começou de forma parcial ao 12h34 no horário de Brasília, em áreas pouco povoadas perto do Polo Norte. A fase total teve início pouco antes das 14h no extremo norte da Sibéria, na Rússia. Nessa região, a escuridão do eclipse pôde ser vista perto da meia-noite no horário local, porque nessa época do ano o sol não se põe por lá. A sombra mais escura da Lua seguiu pelo Oceano Ártico, passou pela Groenlândia, alcançou a Islândia. Por lá, a fase total começou às 2h48 da tarde, durou cerca de 1 minuto, revelando a coroa solar, que é aquela camada mais externa da atmosfera do Sol. As imagens são belíssimas, aliás, você deve ter visto alguma aí nas suas redes sociais. Na sequência, o eclipse avançou sobre a Europa. Na Espanha, cidades como Bilbao, Burgos, Saragoça e Valência, além do município de Arija, viram o dia virar noite por alguns instantes. Em Madrid, muitos comerciantes fecharam as portas mais cedo para acompanhar o fenômeno. A fase total terminou às 3h34 da tarde, horário de Brasília. Segundo a NASA, a Agência Espacial Americana, o eclipse continuou de forma parcial em pontos da Europa e do norte da África, até quase 5 da tarde, quando a sombra da Lua deixou o planeta. O eclipse solar total não pôde ser visto do Brasil, nem mesmo de forma parcial, e além do fascínio do público, ele abre portas para estudos sobre a coroa e o campo magnético do Sol. Reza, reza o rio, córrego pro rio, o rio pro mar. Sei que tem muita audiência na Europa. Você conseguiu observar de forma parcial ou total esse eclipse solar? Me conta, manda mensagem pra gente. Essa edição do Panorama vai ficando por aqui, ouvindo Gal Costa cantando Caetano Veloso. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Juliano Fonseca e Bruno Carvalho. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Bianca Santos e eu volto na sequência. Até lá!